Hoje nós vamos falar sobre o futuro da programação e sobre o GitHub Copilot. E aí galera, beleza? Vocês sabem que desde 2006 eu profetizo uma coisa parecida com o GitHub Copilot. Lá por esse ano, 2006, 2007, eu fiz um pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Irvine. E lá eu comecei a trabalhar com reuso de software, que é exatamente essa ideia da gente conseguir reusar código de repositórios open source. E lá eu desenvolvi uma ferramenta chamada CodeGenie, cuja ideia é exatamente você construir casos de teste para uma funcionalidade que você quer, e a ferramenta automaticamente busca o código que você quer dentro de repositórios gigantes, open source, traz o código e roda os testes para ver se é aquilo que você realmente queria. E como um protótipo de pesquisa, a gente teve muito sucesso, conseguimos publicar alguns artigos e, de fato, conseguimos reusar muito código disponível em repositórios open source. Só que agora a coisa aumentou muito, pessoal? Hoje a gente tem muito mais código disponível online para a gente poder reusar. Em 2017, eu fiz uma palestra na UCI, que é essa mesma universidade que eu trabalhei por mais ou menos 2 anos, em visita de pesquisa, que eu falava exatamente sobre isso, sobre o futuro da programação, quando a gente pensa que esses repositórios vão crescer muito e a gente vai poder reusar muito código. Em vez de ficar reinventando a roda, a gente pode reusar. É um reuso muito diferente do tipo de reuso que a gente faz com bibliotecas e frameworks, porque ele é muito mais low level, A gente pode reusar uma função pequena que está dentro de um repositório de alguém que desenvolveu aquela coisa. Então a granularidade do reuso ficou muito menor. E lá eu fazia umas elucubrações filosóficas bem interessantes. Não sei se vocês já leram um conto do Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, que se chama A Torre de Babel. Esse conto é espetacular, a ideia é muito doida. A história é a seguinte, tem uma biblioteca com infinitas salas e cada sala tem vários livros. Na verdade, você consegue perceber que esses livros eles são como se fossem gerados aleatoriamente, com as combinações dos caracteres. E essa ideia já foi entretida por diversos pensadores, até da antiguidade. Porque, de fato, pensa só comigo, se você tem um número de páginas fixo e um número de caracteres fixo por página, e você gerar todas as combinações possíveis, você vai gerar quase todos os livros que já foram escritos e que vão ser escritos. E isso se aplica também a outros tipos de coisa, por exemplo, imagem. Então toda a imagem que a gente tem no computador, por exemplo, ela é formada por vários pixels, mas esse número de pixels ele é fixo também. Cada pixel tem um nível, por exemplo, de RGB. E se a gente gerar todas as combinações possíveis de níveis RGB para cada pixel, a gente gera todas as imagens possíveis no universo. Inclusive, essa cena que você está vendo agora estaria nessa biblioteca que contém todas as imagens possíveis. É óbvio que o número de imagens e o número de livros gerados nesses tipos de bibliotecas é gigantesco, mas uma coisa muito louca de pensar é que esse número ele é finito. Ele não é infinito. E onde que isso tem a ver com o reuso? Tem a ver o seguinte, se a gente tivesse uma biblioteca infinita de código, a atividade de desenvolvimento de software se resumiria a simplesmente eu saber buscar as coisas, que é exatamente o que está acontecendo em muitas áreas, Hoje em dia a gente tem tudo disponível no Google. E, por exemplo, o trabalho de um escritor hoje ele é muito mais simples, porque você tem muito conteúdo online que você pode reusar. Então, se você tivesse uma biblioteca infinita de código, o desenvolvimento ele se resumiria a simplesmente buscar as peças e conectá-las no seu sistema. É óbvio que a gente não tem uma biblioteca infinita de código, mas se a gente pensar no GitHub, que tem milhões de projetos de código aberto, eu postulo nesses meus trabalhos que foram publicados que muitas das vezes que a gente vai desenvolver alguma coisa, é muito possível que alguém já teve que desenvolver a mesma coisa. E é muito provável que essa coisa, que essa funcionalidade esteja disponível online, por exemplo, dentro do GitHub. Então é exatamente isso que está acontecendo, por exemplo, com o GitHub Copilot. Só que aí usando Machine Learning por trás. Então o modelo ele vai aprendendo com uma quantidade gigantesca de código. E com isso a gente consegue gerar muitas funcionalidades. E o mais legal ainda é que ele vai aprendendo com o que você está desenvolvendo, com o que você está escrevendo. Então ele usa como entrada aquilo que você está escrevendo para gerar os snippets que você pode reusar. Então, de fato, pessoal, isso é um momento revolucionário,
tá no desenvolvimento do software. Não quero soar profético aqui, mas eu já falava sobre isso lá em 2007 e tem essa palestra na UCI que eu dei em 2017, que você pode dar uma olhada aqui, vou colocar o link, e lá você pode ver que eu já falava sobre essas coisas. Então, para ter esse gostinho do futuro e desse momento realmente revolucionário no desenvolvimento, que a gente não pode ser bobo também, né? Não é que o programador ele vai ser substituído. A gente ainda precisa de seres humanos, né? Para juntar todas as coisas. A máquina não consegue juntar tudo, né? A gente não consegue, por exemplo, colocar os requisitos de um lado e ela me dá o software. Eu acho que a gente ainda está muito longe disso, se é que algum dia a gente vai chegar nesse nível. Mas realmente ter ferramentas que vão auxiliar a reusar código que já foi desenvolvido e que pode nos ajudar muito mesmo no desenvolvimento, isso eu acredito plenamente. E de fato eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, que cada vez mais a gente vai usar esse tipo de ferramenta. Como a gente usa o Google e o Stack Overflow. Eu imagino que o Copilot, por exemplo, ele vai ser usado talvez em substituição um pouco com o Stack Overflow, que é mais ou menos essa experiência que eu tive desenvolvendo essa pequena funcionalidade. Então, em vez de eu colocar a pergunta lá no Google para achar ou no Stack Overflow direto, você já vai digitando e ele já vai mostrando algumas sugestões. Eu ainda usei o Google para saber, por exemplo, algumas funcionalidades do JavaScript que eu não conhecia ainda. Mas o código que ele foi me sugerindo foi muito interessante. Então, eu queria repetir essa sessão de codificação que eu fiz, que é uma funcionalidade bem simples, é uma playlist, como essas playlists que tem lá no YouTube Music ou no Spotify, que você pode adicionar músicas no final da fila da sua playlist, ou você pode colocar o Play Next, Add to Play Next, né? Que daí aquela música é adicionada à playlist no topo e ela é a próxima música a ser tocada. Então vamos lá, vou mostrar essa brincadeira com o GitHub Copilot. Você vai ver realmente que é uma ferramenta promissora, que eu acho que vai nos ajudar muito. Talvez não exatamente só ela, mas essa ideia realmente de você reusar código com uma granularidade mais fina, em nível de funções mesmo, e classes. Então vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui com o meu VS Code e eu vou desenvolver como se fosse usando o TDD mesmo. E o legal é o seguinte, que o GitHub Copilot ele faz sugestões inclusive nos testes, como você já vai ver. Então vamos imaginar que eu quero desenvolver a playlist e vamos usar aquela ideia do zombies, né? TDD Guided by Zombies, que é a ideia de você começar com um teste zero, tá? Então vamos imaginar uma playlist vazia, vamos criar uma playlist vazia, né, e verificar se ela está vazia. Então seria o primeiro testezinho aqui para a gente desenvolver a função de criar uma playlist vazia. Então vamos fazer assim, ó, a playlist, né, should be empty when created. Então quando a gente criar, ela deveria estar vazia. Então tá vendo? Ele já está começando a sugerir coisas aqui, ó. Se eu coloco aqui, ó, e dou um enter, tá vendo? Ele já me sugeriu que eu construir a classe playlist, tá vendo? E verificar se o size aqui, né, dela é 0. Então, olha só que interessante, tem muito a ver com o teste que eu quero criar mesmo, tá? Então, se eu der tab aqui, se eu der o tab, né, ele já coloca aquela sugestão, tá? Só que aqui, em vez de ser playlist size, eu quero que um atributo da playlist, né, que sejam as músicas de dentro daquela playlist, seja 0. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Ele faz sugestões, mas a gente pode melhorar. Então vamos colocar aqui as songs. Tá? Eu vou ter um array, tá? Que vai ser o array das músicas, e esse array, né, o tamanho dele tem que ser 0 quando a gente cria a playlist. Tá? Então para a gente fazer o mínimo para o teste passar, eu vou colocar aqui. Olha lá, tá vendo? Ele já está criando coisas ali, ó, já está sugerindo algumas coisas. Eu vou colocar aqui o meu songs, tá? Tá vendo? Ó? Já está colocando um array ali. Só que eu vou colocar ele um array de strings, tá? Só para ficar mais simples. E ali ele já sugere, né, eu inicializar o array aqui. Então vamos deixar assim, tá? E vamos fazer aqui. Olha, eu acho que com isso aqui já passa. Será que não? O songs. Aqui acho que é length, né? E não size. Length. Tá vendo? Então agora a gente pode rodar o teste para ver se está passando. Beleza, está passando. Então a gente já consegue criar uma playlist vazia, tá? Bom, aí o segundo teste que a gente pode fazer é o O do zombie, né? Então a gente fez o 0, agora a gente vai fazer o 1. Então eu gostaria de poder adicionar uma música na playlist, né, no
no começo ali, né, na verdade vai ser no final nesse caso, né, quando você adiciona, o default é adicionar no final do vetor, tá? No vetor de strings ali, né, que representam músicas. Então vamos colocar aqui um testezinho, should be able to add song at the end. Tá? Então o primeiro que a gente vai criar aqui é o que vai adicionar uma música, né, no final. Tá? Vamos ver aqui se ele vai... Tá vendo? Ele já está me sugerindo algumas coisas aqui. E o interessante é que quando eu fiz da primeira vez, estava um pouco diferente. Tá? Deixa eu ver aqui, tá vendo? Agora ele está colocando um título na música. Né? A gente está colocando as músicas aqui que a gente está usando do jeito que eu estou desenvolvendo. Eu não estou colocando nenhum atributo na música, né? Eu estou colocando simplesmente uma string. Mas deixa eu fazer, vamos aceitar a sugestão dele aqui, só que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó, song1, tá? Ele vai adicionar a música, vamos tirar esse add song aqui, vamos colocar só add, tá? E o tamanho, obviamente, tem que ser 1, e os songs 0 tem que ser realmente a música ali, né, que a gente acabou de adicionar, certo? Vou fechar aqui o parênteses. Isso é uma coisa que me falaram aqui, uma reclamação do Copilot, é que ele previne que o SLint, acho que é o SLint que está fazendo isso, de fechar, né, as chaves e também os parênteses, né? E parece-me também que nas strings, né, quando você abre o quote lá, ele não fecha, tá? Bom, então beleza, esse aqui seria um caso de teste mínimo aqui para a gente adicionar uma música e verificar que está com uma música ali, né? Então o mínimo que a gente pode fazer aqui é adicionar um método, certo? Que recebe, tá vendo? Então, agora ele está sugerindo bem, ó. Vai adicionar uma song, que é do tipo string, né? E aqui, ó, vamos ver se ele... Ah lá, tá vendo? This.songs.pushSong, exatamente isso que eu quero. Ele vai adicionar lá no final, né? O push ele adiciona no final do vetor. Tá? Então se eu aceitar isso daqui, faltou a gente colocar aqui o retorno, né? Que ele não colocou para mim. Então aqui a gente vai colocar void. Eu já tinha sugerido void também. Então a gente salvando aqui, se eu rodar o teste passou, beleza. Então a gente já consegue adicionar uma música. Bom, o terceiro teste que eu vou fazer é o seguinte, né? Os zombies lá, né? É o 0, 1 e multiple. Agora eu vou adicionar várias músicas, né? E quero que ele, quando eu for chamando um método para pegar a próxima música, ele vá retornando essas músicas na ordem em que eu inseri, certo? Como se fosse uma fila mesmo, tá? Então não é esse que você está me sugerindo, Copilot, é esse aqui, ó, should be able to get next song. Tá? Então, vamos ver o que ele me sugere. Da última vez que eu fiz isso daqui, ele me sugeriu um teste direitinho, ó, tá vendo? Ó? Ele está sugerindo o quê? Adicionar song 1, song 2, né? Ele adiciona e o next, ó, tá vendo? Tá sendo primeiro song 1, depois song 2. Interessante que está mudando isso daqui, porque quando eu fiz da outra vez, ele colocou 3 músicas. Então você vê que realmente ele vai usando o que você está colocando aqui para fazer sugestões. E o mais interessante para mim, pessoal, é que tá vendo que no primeiro teste eu coloquei song 1 aqui, então ele está usando o mesmo tipo, né, o mesmo tipo de valor que eu estava usando no outro teste. Né? Eu acho isso muito avançado, assim, né, porque provavelmente não existe um código igual ao meu. Possivelmente, pode ser que exista, né? Mas eu achei muito interessante que ele realmente ajusta conforme os outros casos de teste. Então, vamos dar tab aqui, exatamente isso que eu quero. O GitHub Copilot está correto. E vamos adicionar um método next aqui. Né? O next não recebe nada e retorna uma string, como ele está me sugerindo aqui. E exatamente isso que eu quero, né? Ele dá o shift, né? Porque o shift ele pega do começo do vetor, né? E retira aquele elemento do começo do vetor, que é exatamente o que a gente quer. Então essa sugestão está corretíssima. Então se a gente rodar o teste aqui de novo, ele vai passar, tá vendo? Agora então, o outro teste que eu queria fazer é conseguir adicionar
uma música para ele tocar, para ser a próxima música a ser tocada, tá? Então vamos colocar assim, ó, test should be able to add song at the beginning, certo? Ele vai adicionar no começo da playlist, certo? Para ser a próxima música. Vamos ver o que ele me sugere aqui. Vamos ver, ó. Ó, ele tá adicionando a música. Ah, ele tá falando... Tá estranho isso daqui, tá? Ele tá adicionando a música, depois ele tá colocando add at zero. Não é exatamente isso que a gente quer. Outra vez ele me fez uma sugestão melhor. Né? O que eu quero fazer é, por exemplo, adicionar Song 1, Song 2, Song 3. Né? E depois eu vou chamar um outro método que não é o add, que é o add next, para ele realmente tocar essa música, para que ela seja a próxima música a ser tocada. Então eu vou fazer diferente, o GitHub Copilot. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, ó, eu nem sempre ele acerta, né? Vou colocar uma terceira música aqui, Song 3. Aliás, existe uma música, Song 2, né, esqueci o nome da banda, uma banda inglesa. Song 2 é bem legal. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Playlist.add, aqui eu chamei de add to next, certo? Ah lá, ele já sugeriu bem, é isso mesmo que eu quero. Quero adicionar Song 3 no next. E eu quero que o meu next, né, retorne a Song 3, certo? Que apesar dela ter sido adicionado na terceira, né, por último, eu quero que ela toque primeiro, certo? Porque eu quero que seja o play next lá. Então, vamos ver se ele sugere aqui. Olha lá, ó. Isso eu posso fazer também, né, essa expectativa aqui, né, que o tamanho seja, olha lá, ó, exatamente isso, né, que songs na posição 0 seja isso, né, ou pode ser que o next me retorne o som na posição 0 também. Eu posso deixar essa expectativa, não gosto de ter muitas expectativas aqui. Vamos fazer o seguinte, acho que isso aqui já está bom, né? Ele não sugeriu exatamente o que eu queria agora. Na verdade, eu vou fazer uma expectativa só, tá? Eu quero que o next retorna o Song 3, tá vendo? Exatamente o que ele colocou agora. E, obviamente, a gente não tem esse método, eu vou adicionar ele lá. Chama play, add to play next. Recebe uma string, que é a música, e retorna void. E aqui vamos ver se ele acerta. Não é o push que eu quero, né? O push é o add. Né? Aqui eu acho que é o unshift. Então o unshift no JavaScript, ele vai colocar no começo, certo? Não é exatamente isso. Eu não sei se tem como você, com o Copilot, por exemplo, falar, ah não, me dá outra sugestão. Provavelmente tem como fazer isso. Eu só mexi uma vez, tá pessoal? Pode ser que em outros vídeos aí a gente faça coisas mais avançadas. Mas essa sugestão que você está me dando, eu não quero. Por exemplo, será que eu posso colocar outra? Deixa eu abrir aqui o Copilot. Ah lá, tem 10 soluções, ó. Duplicates hidden, então é a mesma solução. E aí eu posso aceitar a solução aqui. Então não, realmente ele não está me dando a solução que eu quero. Então assim, ó, return this.songs.unshift. Aqui tá achando ruim porque... Ah tá, aqui a gente não retorna void, né? Tá retornando um número, certo? Ah não, desculpa, não é unshift, né? Não, unshift mesmo. Ah não, desculpa pessoal, aqui é void. Eu vou dar unshift na song, né? Tô viajando aqui. Não é return, simplesmente vai adicionar no começo do vetor, certo? E aí, se a gente for chamar um next, quando ele der o shift, vai ser a última coisa que eu adicionei vai ser a primeira, se eu chamei pelo add to play next. Então vamos rodar o teste aqui. Opa, falhou, vamos ver aqui. Add to play next, né, que eu chamei. Rodando de novo. Beleza, agora passou. Então olha só, eu achei muito interessante, né? Apesar de ser um exemplo simples aqui, eu achei as sugestões do Copilot espetaculares, tanto no teste quanto no código de produção aqui. Achei que realmente, em geral, esse tipo de machine learning, às vezes ele gera umas coisas que não tem nada a ver, né, que mais atrapalham do que ajudam, mas nesse caso eu achei que realmente as sugestões são muito interessantes. Vocês puderam ver aqui que muitas delas eu realmente utilizei. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse testezinho aqui com o Copilot. Pode ser que eu traga mais coisas sobre o Copilot e sobre o futuro da programação aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.